Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar início aos meus trabalhos, né, de papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o papo de domingo, eu gostaria de fazer um convite, né, para uma irmã ou irmão, né? A partir do dia 3 de setembro vai passar nos cinemas o filme O Nosso Lar 2. O filme O Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, né? E eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema, né? Então, o irmão ou irmã que mora numa cidade pequenina e não tenha cinema na sua cidade, procure uma cidade mais próxima, né? E outra informação, nos shoppings tem cinemas. Então, se tiver algum shopping na sua cidade, deverá ter cinema. Então, vá ao cinema. Eu só gostaria de informar a narrativa do filme O Nosso Lar 2, ele vai ser do umbral, né, um mundo espiritual e de um espírito de uma moça que eu não aceito a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer seu resgate. Então outra informação é que o filme Nosso Lar 2, ele não vai ser do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O papo de domingo de hoje é sobre caridade, né? Então, vamos aqui entender a caridade. Vamos entender a caridade pelo Mestre Jesus de Nazaré, né? Ele nos ensinou o quê? Que nós tínhamos que fazer, através do seu evangelho, através das parábolas, primeiro, trabalhar duas virtudes, como seriam elas? A caridade e a humildade, né? Por quê? Porque a caridade, ela puxa as outras virtudes. Então, quando eu começo a ser caridoso, eu começo a praticar as minhas outras virtudes. Então, ficaria mais fácil, né, de eu fazer essa mudança em mim. O que Jesus estava nos colocando era como nós vamos fazer a nossa reforma íntima, né? Nós vamos ter um ponto para iniciar essa reforma íntima. Então, ele nos mostra a caridade. Outro detalhe, Jesus não fala em religião. Ele não pratica religião, ele não pratica escola religiosa, ele não cria escola religiosa, tá? Então, Jesus, ele fala normal, sem escola religiosa. Então, falando sobre caridade. Então, a caridade que Jesus nos oferece é essa. O Allan Kardec, quando ele fala da caridade, que ele fala que fora da caridade não há salvação, o que ele está querendo dizer com isso? No século XIX, tá, na França, existia uma ditadura da escola religiosa, que era a ditadura da escola católica, né? Então, tudo que era feito na França tinha que passar o sim ou não pela escola religiosa católica. Então, se ela falasse sim, estava aceito. Se ela falasse que não, não estava aceito. Por isso que ela falava que fora da igreja não há salvação. Aí Allan Kardec fala, fora da caridade não há salvação, né? Então, vamos entender o que é caridade, né? Mestre Jesus de Nazaré nos informa que nós temos que trabalhar a nossa caridade para sermos o quê? Para trabalhar a nossa reforma íntima, né? Começando pela caridade, né? Então, ele nos ensinou também a prece, né?
Então, naquele tempo, ninguém sabia fazer prece, então ele ensina. Então, a primeira prece que ele ensina é que é o Pai Nosso, né? Então, quando nós começamos a trabalhar a caridade, nós vamos desenvolver muitas coisas para cortar os nossos hábitos errados, né? Então, nós temos muitos hábitos errados, né? E são esses hábitos errados que nos prende ao materialismo, porque o materialismo, ele é uma forma para a gente não evoluir, ele segura a nossa evolução, tá? E essa santidade a gente vai buscar através da caridade também, né? Então, a caridade, ela é uma... ela é uma benevolência, né? Ela é uma indulgência e ela é o perdão, né? Quando eu pratico a benevolência, eu vou praticar dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral, né? Um exemplo: se eu estou no meio da rua, né, e eu vejo um morador de rua, né, e esse morador de rua, ele tem... ele me pede alguma coisa, né? Eu estou precisando de umas compras, alguma coisa, precisando de arroz, feijão, né, para minha casa, né? Eu botei como morador de rua, mas ele tem casa, né? Ele vive na rua, mas tem uma casa lá da mãe, do pai, lá, uma casa de alguém. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou no mercado, compro quilo de arroz, feijão, açúcar, né, biscoito, macarrão para ele e tal. Compro cebola, alguma coisa para ele, essas comprinhas para ele, e dou uma atenção para ele. Essa minha benevolência, eu estou praticando duas caridades: a caridade material que eu fiz das compras para ele, e a caridade moral de eu ter dado atenção para ele. Então, estou ganhando dois méritos. A indulgência é quando a gente é educado com as pessoas. Vai com Deus, fica com Deus, bom dia, boa tarde, não grita com as pessoas, não faz utilização obscenas com as pessoas, né? Termos obscenos. Então, é gentil com as pessoas. Por isso que é escrito nas camisetas: gentileza gera gentileza, né? Então, é um tipo de caridade. E o outro tipo de caridade é o perdão, né? Tem muita gente aí que não perdoa ninguém, né? Mesmo estando certo, não perdoa, só quer guardar ódio, ele não está sendo caridoso, né? Ele não está trabalhando a sua forma que o Mestre Jesus nos ensinou, né? E quando Jesus é perguntado pelo Pedro, né? O Simão Pedro, pescador, mestre, quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes? Então, Mestre Jesus responde: Pedro, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes, que ele perguntou, né? Isso. Então, perdoar sempre, porque perdão é caridade, né? E perdão faz com que a gente evolua, né? Porque ele faz parte do nosso processo evolutivo, né? Então, quanto mais eu sou caridoso, eu estou trabalhando essa questão moral, eu estou me elevando moralmente, né? E é um problema da maioria dos seres humanos que pratica com as coisas erradas, né? E aí depois tem vários tipos de problemas: é problema econômico, ou é problema familiar, ou vários tipos de problemas, né? Então, a caridade é muito importante para a gente. Temos que ser caridosos, praticar caridade com todo mundo, praticar caridade com aquele que não tem que comer, né? Aquele por questão racial, né? Praticar caridade com os prisioneiros, praticar caridade aqueles que estão passando necessidade, né? Tem que ser caridoso com todo mundo, né? Aquele morador de rua, né? Aquele que é grosseiro, nós temos que ser caridosos com eles, perdoar sempre, né? O outro tema, que vai ser no próximo papo de domingo,
vai ser o gênero do espírito. Então muita gente faz confusão. Todo mundo acha que o espírito ele tem gênero, ele não tem gênero de masculino e feminino. Ele vai encarnando um período como masculino, né? Então, esse espírito, quando ele vai encarnando um grande tempo como masculino, ele vai absorvendo sentimentos masculinos. Né? Esse espírito, quando ele absorve demais o sentimento masculino, ele às vezes ele necessita o quê? Trabalhar, vir como animar o outro corpo em outra encarnação como um espírito feminino. Por quê? É esse espírito feminino que vai diminuir dele ser muito machista, dele ser grosseiro demais, que vai ser trabalhado. Isso acontece com o espírito só encarnando como espírito de mulher, né? Feminino. Esse espírito, quando ele encarna só com o espírito de mulher feminino, esse espírito ele vai absorver o quê? Sentimentos femininos, gostos femininos, né? Mas quando ele utiliza demais esses gostos, esses sentimentos femininos, às vezes ele tem que fazer uma mudança. E como é que ele vai fazer essa mudança? Ele vai fazer essa mudança vindo encarnando, né, ou animando o corpo em outra encarnação de corpo masculino, para ele ter uma forma mais bruta, né, para ele acabar com aquele excesso feminino. Mas tudo para todas essas encarnações tem que ter uma preparação. Quando não tem uma preparação para essas encarnações, né, exemplo, o espírito só vem encarnando com o homem. Ele vem para uma encarnação compulsória, que é uma encarnação muito grosseira, que não é preparação. O que acontece? Se ele vai, o espírito masculino, que ele vem só encarnando com o espírito masculino, ele vai encarnar no corpo feminino, ele vai gostar de mulher. Por quê? Ele não teve um tempo de fazer a sua preparação. Se um corpo, um espírito que só vem encarnando com o corpo feminino, né, e ele absorveu sentimento feminino, quando ele vai fazer a sua próxima encarnação em um corpo masculino, mas não houve uma preparação para essa encarnação, ele vai gostar de homem. É por isso que acontece. Um espírito num corpo que é feminino, num corpo masculino gostando de homem, né? Então, é a questão de gênero. Então, o espírito ele não tem gênero. Ele vai encarnando mediante as suas necessidades. É óbvio que eles vão gostando mais daquele sentimento que ele vai estar já um grande tempo encarnado, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo, né? Mais um papo de domingo, né, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.